Olá, queridos, graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro aqui examinando as Escrituras. Obrigado você que tem compartilhado esses vídeos. Obrigado você que tem comentado nossos vídeos, deixado aí seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí. Elson Jesus, Ministério Graça e Verdade. E vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Eu quero trazer um assunto, serei breve nessa mensagem, para nós aprendermos mais um pouquinho com a palavra de Deus. Quando as pessoas dizem assim, olha, eu estou ouvindo aí alguns irmãos que dizem que o dízimo é desnecessário, o dízimo era para os judeus. Então alguns pastores, alguns irmãos de outras denominações dizem assim, não, mas está escrito. Como é que vocês estão ouvindo essas pessoas, se está escrito? Como é que vocês estão ouvindo essas pessoas que estão aí deturpando o que está escrito? Amados, quando Jesus disse examinai as Escrituras, porque nela contém o poder de Deus. Jesus não estava mandando viver as Escrituras, Jesus estava mandando examinar, porque nela, nas Escrituras, continha o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 17, ele diz que o Evangelho é que é o poder de Deus. Então as Escrituras é o Evangelho? Não. As Escrituras contêm o Evangelho, ou seja, o Evangelho está nas Escrituras. E quando eu examino as Escrituras, eu vou identificar, eu vou encontrar o quê? O Evangelho, que é o poder de Deus. E o mesmo Paulo falando aos Efésios 3:20, ele diz, o poder de Deus que em nós opera. O quê? O Evangelho. Então o Evangelho, que é o poder de Deus, ele opera nas nossas vidas. Então por isso a necessidade de nós estarmos sempre analisando, examinando as Escrituras, para compreender o que era para os judeus, o que é para os gentios. Infelizmente as pessoas misturam tudo e pregam dizendo que é porque está na Bíblia. E as pessoas vivem aí, sabe, debaixo de doutrina do judaísmo, achando que estão vivendo Cristo e não estão vivendo. Então, quando ele diz assim, mas está escrito, Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas está escrito também Malaquias 4:4. Quer dizer, eles só leem na lei o que lhes convém, eles só aplicam na lei o que lhes convém. O interessante é que todos dizem assim, não, nós estamos sim debaixo da graça de Deus. Mas se você está na graça de Deus, você entende que está na aliança que foi instituída no sangue de Jesus. E por que é que você recorre à lei? Então quando você pede dízimo, você está recorrendo, melhor dizendo, à lei de Moisés. Então quando você guarda o sábado, você está recorrendo à lei de Moisés. Quando você pratica jejum, qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de obra meritória, vocês estão recorrendo à lei de Moisés. Mas quando nós ensinamos, mostramos nas Escrituras que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, que a lei não vigora mais, Jesus cumpriu a lei na sua carne, Jesus estabeleceu a nova e eterna aliança. E quem está vivendo obras da lei, Gálatas 3:10, estão vivendo debaixo de maldição. Aí eles dizem, não, mas nós não estamos vivendo obras da lei, nós estamos na graça. E por que pratica obras da lei? Percebe a mistureba que as pessoas fazem com a palavra de Deus? Então é necessário, amado, que nós venhamos separar os pactos, entender o que era para os judeus, o que era para os gentios. Nós, gentios, nós não recebemos a lei foi dada para Israel. Então não tem porquê os filhos de Deus hoje estarem praticando obras do judaísmo. Lá em Apocalipse, o escritor fala os falsos judeus, porque os gentios querem se tornar judeus. Nós vemos aí muitos homens pregando o judaísmo em nome de evangelho. E eles querem, parecer com um judeu. São falsos judeus. Eles deixam a barba crescer, usam uma quipazinha, usam as vestes, sacerdotais. Então eles estão maquiando o evangelho. Estão mesclando os pactos. Por quê? Porque isso é impressionante, isso chama atenção.
Os gentios não foram chamados para viver festa de tabernáculos, festa das primícias. Os gentios não foram viver para viver festa, não foram chamados para viver festa de Pentecostes. Isso é tudo oriundo do judaísmo, amados. Nós somos gentios, acorda, abençoados. Você não foi chamado para buscar Deus em montes, como eles faziam, a dar dízimo, como eles faziam, a guardar sábados, a não comer carne de porco e tantas outras coisas, porque quando nós falamos da lei, nós estamos falando de estatutos e ordenanças. Nós estamos falando da lei como um todo, a lei que Deus deu a Moisés. Então vamos ler. Malaquias 4:4, olha o que está escrito. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe ordenei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Malaquias 4:4. Então quando lerem para você Malaquias 3:10, você vai também, como Jesus disse lá no deserto, está também escrito Malaquias 4:4. Porque para lerem sobre o dízimo, eles aplicam para a igreja, Malaquias 3:10. Só tem isso também, né? Mas não explicam Malaquias 4:4 ou o livro do profeta Malaquias como um todo, que era para Israel, sentença. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Era uma sentença de Deus para Israel. Então eles estão usando a lei para se beneficiarem. Então eles pregam a lei para se beneficiarem, para trazer os sacrifícios, sabe? As obras meritórias, aquilo que era para os judeus, eles estão aplicando hoje para a igreja. E aí Tiago 2:10 diz que se tropeçarmos, Tiago está falando como judeu, ao seu público. Se tropeçarmos em um ponto da lei, somos transgressores de todo o mandamento, de toda a lei. Então a lei, ela consistia em 613 ordenanças, eram estatutos e ordenanças. E não apenas alguns, como as pessoas se utilizam para extorquir, para aprisionar o povo de Deus neste novo pacto. Principalmente os gentios, que nada tem a ver com os judeus. Lembrai-vos da lei de Moisés. A lei era de quem? De Moisés. Foi quem deu a lei? A lei foi criada por Moisés? Não, a lei era de Deus, mas Deus deu a Moisés, ordenou a Moisés para quem? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então havia 613 ordenanças dentro da lei. Para Israel, não era para os gentios. Não é para os gentios. Mas as pessoas se utilizam da lei. Quando nós dizemos, olha, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Eles dizem, não, eu estou na graça. Mas eles se utilizam da lei, porque eles encontram na lei benefícios para sacrificar, para manipular, para obrigar. Mas nós fomos chamados em graça. Os gentios foram chamados na graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus manifestou a sua graça. Somos quem somos pela graça de Deus em Cristo Jesus, e não por obras meritórias, e não pela lei. Mas irmão, mas está escrito, mas não é para você. Algumas pessoas dizem assim, quando nós falamos sobre o dízimo, por exemplo, mas Abraão deu dízimo e Abraão é antes da lei. Abraão foi 400 anos antes da lei. Ok, beleza. Mas Abraão representava o povo da primeira aliança. Ele é chamado de patriarca, então ele representava o povo da primeira aliança. E detalhe, Abraão também foi circuncidado. E por que você que pede o dízimo de Abraão não circuncida também? Porque a circuncisão também foi antes da lei. Abraão circuncidou. Então é fácil. Desculpa, você é um mau caráter. Você que pede dízimo baseado em Abraão, você é um mau caráter. Porque é fácil pedir dízimo lá porque Abraão deu, e porque você também não circuncida. Abraão também circuncidou. Tá bom, meus amados? Então não me venha com essa. Estão deturpando. Então, a lei de Moisés, ela foi dada por Deus a Moisés para Israel. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés. Para quem? Para os judeus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade aos dois lados da moeda. Não é uma graça mesclada.
Não é uma graça adulterada, porque estão aí dizendo, pregando-se uma pseudo-graça, mas pedindo o dízimo da lei. Pregando a pseudo-graça, mas fazendo jejuns que eram dos judeus, que era da lei. Pregando uma pseudo-graça que de graça não tem nada, porque estão colocando um preço, sabe? Estão pedindo um certo tributo. Estão colocando pedágio na graça. A graça é a graça de Deus, favor imerecido. A nova e eterna aliança que foi inaugurada no sangue de Jesus. Ou você não entendeu que a lei caducou, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Bom, se você não crê em Jesus, você vive tentando se justificar por obras da lei. Diga-se de passagem, você, gentil, não foi chamado para viver a lei. Por exemplo, se você chegar a um rabino, um judeu autêntico, e dizer que quer se converter ao judaísmo, eles vão colocar empecilho. Porque eles entendem que a lei de Moisés foi dada apenas para os judeus. Então não tem por que gentil, estrangeiro, tentar se converter ao judaísmo. Mas os pseudos pregadores, os pastores, estão judaizando os gentios. Porque querem que os gentios vivam como judeu, pagando preço, praticando cerimônias que eram oriundas do judaísmo, fazendo voto, sacrificando no altar. Agora, tudo diferente hoje, né? Os sacrifícios lá eram de animais. Quando você fala hoje, irmão, mas o sacrifício não era de animal, ele diz, não, Jesus é o Cordeiro perfeito. E Jesus é o Cordeiro perfeito que fez o sacrifício perfeito? E por que você recorre à lei? Para fazer pseudos sacrifícios, propósitos, atos proféticos que era da lei. Percebe a discrepância, abençoados? Então você não foi chamado para viver obras da lei, você não foi chamado para viver judaísmo, você foi chamado para viver a graça e o apostolado. Romanos capítulo 1, versículo 5 e 6, Paulo diz assim, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da lei? Não, da fé entre todos os gentios. 6. Entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Nós fomos chamados, não foi você que aceitou, nós fomos chamados. Ele nos escolheu para sermos dele, por amor ao seu nome, mediante a graça e o apostolado. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. E o que é a graça nesse contexto? É a nova e eterna aliança que Cristo inaugurou no seu sangue. O que é apostolado? É o ensinamento acerca da graça. Os profetas ensinavam acerca da lei, ou profetizava acerca da lei. Paulo foi o único apóstolo levantado por Jesus para trazer graça e apostolado, ou seja, ensinar aos gentios. Então nós estamos debaixo da graça e do apostolado, não de um pseudo-apóstolo hoje, mas sim de Paulo. E nós não estamos aqui idolatrando Paulo, adorando Paulo, não tem nada a ver. Não venha deturpar nossa fala. Nós estamos vivendo graça e apostolado por intermédio de Paulo, que enviou Jesus, por intermédio de Jesus, melhor dizendo, que enviou Paulo aos gentios. Apóstolo quer dizer enviado. Paulo foi enviado aos gentios para ensinar sobre a graça. O fundamento é Cristo. Nós estamos no fundamento que é Cristo. Paulo foi o apóstolo de fundação, que lançou esse fundamento, que apresentou esse fundamento. Nós estamos sendo a cada dia edificados sobre este fundamento. Então alguns se levantam aí hoje dizendo que são apóstolos das nações, que vocês estão debaixo da graça e do apostolado desses pseudos apóstolos. Não, meu amado. Nós não estamos debaixo de graça e apostolado de homem algum hoje. A graça e o apostolado foi de Paulo. Cristo enviou Paulo aos gentios. É sobre a graça e o apostolado que Paulo apresentou que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, sendo edificado de fé em fé, de glória em glória, sobre este apostolado, sobre este ensinamento que foi apresentado pelo apóstolo Paulo. Tá bom? Então, igreja, nós gentios, nós não fomos chamados para viver a lei de Moisés.
Nós não fomos chamados para viver as festas de Pentecostes, as festas das primícias, as luas novas, os dízimos, os jejuns, as oblações, oriunda do judaísmo, oriunda da lei. Nós não fomos chamados para viver isso, nós fomos chamados para viver a graça e o apostolado pela fé. Nós fomos chamados para viver por fé e não por obras meritórias. Nós não fomos chamados para praticar a lei de Moisés. Então, por isso que esse quadro aqui, examinando as Escrituras, para que nós venhamos discernir o que era para os judeus, o que faz parte para nós, gentios. Para que o povo de Deus venha se despertar e entender que Jesus, ele libertou lá o seu povo do escravagismo, do ministério de condenação e morte. Mas as pessoas hoje estão reduzindo o povo novamente à escravidão, à servidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não vos tornei a colocar de novo debaixo de jugo de quê? De servidão. E o que era o jugo de servidão? Era a lei. Versículo 4 do capítulo 5 de Gálatas. Aquele que tenta se justificar pelas obras da lei, ele decaiu da graça. Então todo aquele que tenta se justificar por obras da lei, por jejum, porque eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas alçadas, eu estou no propósito de Elias, eu estou no propósito de Eliseu, na campanha de Naamã, na campanha de Davi e na campanha disso. Eles estão se justificando por obras que fazia parte do contexto judaico, daquele povo judeu. Eles deixam de reinar em vida, de desfrutar dos benefícios da graça de Deus. Eles deixam de desfrutar do reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, porque eles estão querendo viver aquilo que já caducou, que não vigora mais. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 em diante, Paulo diz: toda vez que é lido Moisés, o véu permanece sobre a sua face. Enquanto eles não se converterem ao Senhor, o véu não é tirado. Agora, quando eles se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Ou seja, uma genuína convenção, amado, é em Cristo e não em Moisés. Tem que tirar todo o vestígio da lei. E eu fico triste quando vejo pseudos pregadores da graça pedindo dízimo em graça. Cobertura apostólica em graça. Isso não existe, amado. Nós estamos debaixo da cobertura que é Cristo. Cristo é que é o cabeça da igreja. Nós estamos debaixo do apostolado que foi de Paulo. Nós estamos edificando, sendo edificado neste apostolado que foi lançado, apresentado por Paulo. E não por homem hoje. De vez em quando surge aí alguns se intitulando profetas das nações, apóstolos, e etc, etc. E as pessoas se submetem a esses homens, se colocam debaixo de um jugo de servidão, porque eles dizem: não, eu estou debaixo do apostolado de Ciclano, de Beltrano. O fulano é que é o meu pastor. Meu amado, pastor é um dom, é cuidar para Cristo, para que Cristo cresça e que nós venhamos diminuir. Não tem nada a ver com eu me intitular, manipular o povo de Deus, a reduzir o povo de Deus à minha servidão, à escravidão. Olha o que estão fazendo com a igreja de Jesus, levando as pessoas a sacrificarem no pseudo altar. Por quê? Porque eles pegam o quê? Fragmentos da lei. Mas são sacrifícios modernos, porque na lei era sacrifício de animais. Hoje não, os sacrifícios é em dinheiro, é em bens. Percebe a manipulação? O povo de Deus está vivendo debaixo de um escravagismo em nome de liberdade. E eles dizem assim: venha conhecer a Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, as pessoas se tornam escravos desse sistema religioso que não se cansa de extorquir o povo de Deus, usando o quê? A Bíblia. Mas o povo não tem conhecimento. O povo sofre, é destruído por falta do conhecimento. Porque o povo não entende que está debaixo da graça de Deus, favor imerecido. Somos quem somos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então nós recebemos graça e apostolado por amor ao seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. Você não foi chamado para ser de homem, você não foi chamado para ser de Moisés, você não foi chamado para ser de profeta, você foi chamado para ser de Jesus Cristo. Porque você recebeu graça e apostolado, tá bom? Desfrute dessa palavra, compartilhe essa mensagem, porque muitos filhos de Deus precisam ouvir essas verdades para de fato viver a liberdade que há em Cristo Jesus e entender definitivamente que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Que Jesus veio cumprir a lei na sua carne. E que a lei nunca foi dada para os gentios. A lei foi dada exclusivamente para Israel. Tá bom, meus amados? Então, você tem a Bíblia como uma fonte de informação, mas você precisa entender que a Bíblia não é o Evangelho. O Evangelho está aí na Bíblia. E o Evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.